Aleluia, Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, meninos. Vocês já ouviram uma história, eu creio. E esse é o nosso tema de hoje. A história. Não é isso, Paulo? Ah, beleza. Todos nós, desde que nascemos, ouvimos muitas histórias. Histórias que eram contadas para dormirmos, histórias que eram contadas pelos nossos pais, de alegria pelo nosso nascimento, pela nossa existência, histórias também contadas de desabafo quando éramos crianças, histórias de brincadeiras, histórias fantasiosas, histórias verdadeiras, histórias da Bíblia, histórias da vida, histórias das pessoas que conhecemos, histórias, fazer um paralelo aqui com Paulo, de super-heróis, histórias diversas. Lemos livros de histórias em quadrinho, quem era do tempo do gibi, muitas histórias. Muitas histórias são contadas. Com histórias, são tantas. Mas alguém um dia para e pergunta para você: qual é a sua história? Qual é a sua história? Aí me lembra uma situação. Uma vez, uma ocasião, aconteceu alguns fatos que levaram 3 pessoas à prisão. E aí o primeiro deles, o delegado, olhou e falou: sim, me relate o que aconteceu. Um camarada foi e disse tudo que ele tinha feito. O delegado olhou para ele: você me parece culpado. Chamou o segundo e conversou com ele também, e ele começou a contar a história do que aconteceu, e ele olhou para ele e falou: agora você que me parece ser o culpado. E chamou o terceiro, e o terceiro também contou a sua história, e quando chegou no final do texto, o delegado olhou para ele e falou: eu acho que agora eu encontrei realmente o culpado. E mandou prender o terceiro. No dia seguinte, aparece alguém na delegacia, chama o delegado e fala para ele: delegado, por que você prendeu esse rapaz? Eu: não, porque a história que ele me contou, eu sei que ele é o culpado. E o rapaz então diz: mas o culpado sou eu. O senhor ainda não ouviu a minha história. Dependendo da história que ouvimos, nós somos induzidos ao erro ou não. Histórias têm várias versões. Cada pessoa que conta a mesma história pode contar essa história diferente. Por isso é preciso ter muito cuidado com todas as histórias que a gente escuta ou até que a gente lê. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. O evangelista Lucas, que já havia contado uma história para Teófilo, e contado uma história detalhada sobre o caminho, como era chamado inicialmente o cristianismo. Mas no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele começa
seguinte: tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ele já havia escrito o livro de Atos e já havia informado o que havia acontecido para Teófilo. Mas muitas histórias a respeito de Jesus foram contadas. Amém? Muitas histórias a respeito de Jesus já haviam sendo contadas por várias pessoas. Pessoas que presenciaram e pessoas que ouviram de quem presenciou e pessoas que ouviram de quem ouviu, de quem ouviu, de quem ouviu, de quem presenciou. Quando o primeiro evangelho foi escrito, inclusive, o propósito do evangelista era assegurar que nós estaríamos lendo e conhecendo a verdadeira história acerca de Jesus, para que ninguém pudesse nos enganar contando outras histórias para nós. No entanto, nós percebemos também que cada evangelista, dentro da sua ótica, ou seja, dentro daquilo que ele presenciou e daquilo que ele tomou conhecimento dos fatos que aconteceram, e de acordo com o seu propósito, também escreveram cada um evangelho diferenciado. Mesmo sendo os evangelhos sinóticos, os três primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, mesmo eles sendo os evangelhos muito parecidos, tendo sido usados praticamente as mesmas fontes, ainda assim, o relato de cada um saiu um pouco diferente do outro. A gente olha Marcos, tem 16 capítulos. Aí vai para Mateus, para mais de 20. A gente olha para Lucas, o que o camarada escreve de parábolas é o evangelho que mais tem parábolas. Mas tudo isso para que nós tivéssemos conhecimento de uma história verdadeira acerca de Jesus, para que não ficasse nenhuma dúvida sobre ele. E nós hoje conhecemos a história de Jesus. Agora, quantos conhecem a sua história? Será que nós mesmos conhecemos a nossa história? Se fôssemos escrever um livro hoje sobre a nossa história, o que contaríamos? Será que contaríamos detalhadamente todos os pontos que vivemos, desde que nascemos? Até porque, se eu não me engano, as pessoas conseguem ter a lembrança muito vaga dos seus primeiros anos de vida. No primeiro ano, praticamente, quem tem a minha idade não se lembra de jeito nenhum. Do segundo ano, também não. Do terceiro ano, pode ter até um lampejo de alguma lembrança que a gente sabe que aconteceu, mas não sabe quando foi nem por que foi. A lembrança que eu tenho mais próxima do meu passado mais longínquo vai lá para os meus 6 anos de idade. Talvez alguma coisa dos 5 que eu confundo
segunda com os 6. Mas, para trás, eu não sei nem discernir se era ou não daquela idade. Então eu vou ter que confiar no relato dos outros que me conheceram quando eu era daquela idade. Se estão mentindo ou não, eu vou ter que relatar conforme estão me dizendo. E só uma fonte muito confiável para que a gente possa ouvir e dizer realmente foi verdade, isso aconteceu na minha vida. Geralmente essa fonte confiável é, como disse aqui Lucas, quem acompanhou desde o princípio. E quem é que nos acompanhou desde o princípio, se não os nossos pais? Ou os nossos irmãos mais velhos, que já tinham uma certa idade, para entender alguma coisa e guardar na memória. Como você escreveria essa história? Interessante que da história de Jesus, todos eles escrevem o seguinte, nos evangelhos sinóticos. Contam a história da gravidez de Maria, contam a história do nascimento de Jesus, depois ele vai para o Egito, volta do Egito, mais ou menos com 2 anos ou 3 anos de idade, a 4, e depois daí não se ouve falar mais nada dele até os 12 anos. E depois dessa breve passagem dos 12 anos, só vamos ouvir falar da história dele quando ele já está com 30 anos. Então nem toda a história dele foi simples. O apóstolo João, no seu evangelho, que diz que se fosse escrever tudo o que aconteceu na vida de Jesus e tudo que ele fez durante a sua vida, nem todos os livros do mundo reunidos juntos caberiam toda essa história. Então, por isso que há esse breve espaço oculto no tempo da história contada de Jesus. Assim acontece também com a nossa história. Tanta coisa acontece na nossa vida. Passamos por tantas coisas. Jesus cresceu como toda criança, como nós também. E durante o tempo de criança nós vivenciamos cada coisa na nossa vida, cada momento, momentos bons, alegres e momentos tristes, momentos terríveis e até traumáticos. Eu, por exemplo, vivi uns momentos traumáticos quando eu era criança. Um deles, por exemplo, foi quando um tio do meu melhor amigo na época morreu enforcado dentro do quarto dele, e eu, como era o menor da turma, tive que passar pela janela, porque só passava alguém muito pequeno, e esse pequeno que acharam foi eu, e foi a primeira vez que eu vi alguém morto na minha vida. O camarada lá enforcado, todo roxo, e eu mais ou menos entendendo ou não, passei uns 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos tendo pesadelo com aquela cena. Para poder entrar dentro daquele quarto e destrancar a porta que estava trancada por dentro, para que as pessoas pudessem entrar e pudessem retirá-lo ou socorrê-lo ainda, mas ele já estava morto. Quantas coisas a gente passa, quantas coisas a gente vivencia. Havia muitos momentos alegres também. Eu lembro, por exemplo, isso nunca sai da minha memória, toda vez que eu vou na minha cidade, eu faço questão de, pelo menos, passar por dentro do parque da cidade, para poder ver o parque que meu pai me levava, e levava os meus irmãos também, aos domingos, para a gente brincar ali naquele parque, que era chamado Parque do Foguete.
porque tem um brinquedo lá que é um foguete, que a gente, um escorregador altíssimo, e a gente era uma maravilha subir naquele foguete e escorregar ali, a gente brincava de astronauta, era um caso maravilhoso. Então todos nós temos muitas histórias a serem contadas, a serem relatadas, mas diante de todas as histórias que nós temos na nossa vida, de todas as histórias que nós vivemos na nossa vida, qual a história que vale a pena ser relatada? Qual a história que vale a pena contar para os outros? Ou melhor, qual é a história que é realmente do interesse dos outros? Qual a história? Eu fui um garoto que contava mais histórias de mim do que eu mesmo vivia as histórias. Porque eu fui um personagem meio que folclórico no meio dos meus amigos, né? Então era cada coisa cada história que contavam que havia acontecido comigo, que nem eu sabia que tinha acontecido aqui. Era tremendo, né? Até hoje eu não esqueço a história, até hoje quando eu vou lá, o povo lembra e reconta a história do dia que eu pisei no prego e todo mundo botou a mão na cabeça achando que eu ia dar um pulo, ia dar um grito, ia chorar, e o prego, quando eu passei, eles olharam para o prego, viram que eu não senti dor nenhuma, olharam para o prego depois e viram o prego todo amassado. Eu nunca ouvi esse prego, não sei que prego era esse, mas essa história é contada até para os netos dos meus amigos até hoje. Eu chego lá e falo assim: esse aqui é o Joca, aquele que eu falei que pisou no... Aí estava jogando, ele correu para pegar a bola, pisou no prego, aí todo mundo botou a mão na cabeça e falou: pronto, agora acabou o jogo, o Joca. E ele saiu do outro lado e o prego amassado. Eu nunca me recordei, nem naquela época que contaram a história, logo de imediato, depois do jogo, eu não lembro desse prego, porque eu só jogava descalço. E aí a gente jogava no asfalto. Né? Eu não lembro desse prego, nem lembro de ter que buscar a bola em canto nenhum que pudesse ter esse prego, mas as pessoas contam essa história até hoje. E de vocês? Quantas histórias contam de vocês até hoje? Do que vocês fizeram no passado, do que vocês viveram no passado? Eu gosto muito de conhecer histórias. Eu gosto de conhecer histórias, porque eu gosto de contar histórias, porque eu falo demais. E para falar demais, a gente tem que ter conhecimento demais. Ou então conhecer histórias demais para poder falar. Senão o assunto acaba. E sobre Jesus tinha muita coisa a ser dita. Tinha muita coisa a ser falada. E Lucas, ele olha e ele fala: olha, dos fatos, ele é bem específico, que ele quer relatar dos fatos que aconteceram naqueles dias, mas ele acaba relatando os últimos 3 anos. Isso para não falar do tempo que eu iniciei, que eu disse da gravidez, da gestação, do nascimento e etc. Mas eles se concentram, os evangelistas se concentram nos últimos 3 anos, que foi o tempo do ministério de Jesus. Por isso que eu perguntei: qual é a história que vale a pena contar da gente? Às vezes, uma história que ocorreu na sua vida, num pequeno espaço de tempo, durou uma semana, durou um mês, durou um ano, essa fase da sua vida, porque cada fase da vida da gente é uma história. Por exemplo, quando nós estamos estudando a história do pré-escolar, até chegar na festa do ABC, todo mundo tem uma história. Aí depois dessa história, tem a história do primeiro grau menor. Acontece tanta coisa durante aquele primeiro grau menor que a gente pensa que ele nunca vai acabar. E quando ele acaba, parece que passou muito rápido, mas aí inicia-se aquilo que nós estamos ansiosos, que é o primeiro grau maior.
E isso, antigamente não tinha essa divisão. Era só primeiro grau. Né? Era alfabetização e já em primeiro grau. Abaixo disso era já. E a alfabetização já era a primeira série. Agora não, criaram até o 9º ano para aumentar a história. Mas o fato é que a gente vive aquele tempo na escola, a gente vive uma história. Se a gente for olhar, cada coisa que aconteceu naquele período que a gente estava ali em sala de aula, cada coisa que a turma aprontava, né? Eu lembro de um dia, por exemplo, que uma professora agrediu um dos nossos colegas de sala de aula e nós fomos reunidos e fomos reclamar dela na secretaria. E aí a diretora disse que não podia fazer nada, e nós, como eu diria ali, o centro escolar, não, me ajudem, que coordena as escolas. Hã? Não. O órgão que coordena as escolas. Que fiscaliza. Não, não tem nada no MEC, não. Vocês estão indo de escola. Né? Hoje é SEDUC, mas naquela época não tinha esse nome. Mas vamos lá, SEDUC. Era bem do lado da escola. E nós fomos lá reclamar da professora e ela foi junto. Né? E aí, quando fazia a queixa da professora, aí o rapaz me perguntou, estava anotando as coisas, me perguntou: e quem é essa professora? Eu falei: essa aqui que está aqui do meu lado. Tem histórias que a gente não esquece que a gente vive naquela época. Aí vai para o 2º grau, começa a viver outras histórias, as histórias das paixões, né? As histórias dos corações apaixonados, quantas loucuras, né? Os anos dourados, descobrimento, 15 anos, ou baile de debutantes, né? Eu tinha dito uma vez que a gente ia fazer aqui na igreja e organizar um baile de debutantes para quem nunca foi debutante, né? Vamos começar com a terceira idade. Talvez a gente consiga no final do ano. Vamos começar pela terceira idade, depois a gente vai baixando. Mas passou do 2º ano, vai para a faculdade, são outras histórias. Vai trabalhar, outras histórias. Se casa, namora, noiva, são outras histórias. Agora, qual dessas histórias vale a pena ser relatada? A história que se passou dentro da sua casa, entre você, seus irmãos, seu pai, sua mãe. A história que acontecia com seus amigos, fora da sala de aula, fora da sua casa. O que você fazia de bom? O que você fazia de ruim? Que vale a pena você contar para as pessoas sobre você? Que vai edificar as pessoas? Ou que vai ajudar a ensinar as pessoas? Uma vez me disseram que um bom pregador é um bom contador de história. Eu falei: poxa vida, estou lascado. Eu não sou um bom contador de história. Eu conheço muitas histórias, mas não sou um bom contador de história. Porque um bom contador de história, ele empolga o povo com a história que ele vai contando. Aí a Chapeuzinho Vermelho viu o lobo mau, deitou na cama da vovó e ela perguntou: para que essa boca grande, vovó? E ela disse: é para te comer, Chapeuzinho. Aí todo mundo grita. Contando essa história, todo mundo fica rindo da Chapeuzinho Vermelho. Não dá para entender esse negócio. O lobo está querendo comer a menina e todo mundo fica rindo ainda da história. Não dá para entender. Um contador de história é aquele que pega o drama e faz você chorar com ela. Agora, quantas pessoas choraram com você durante a sua história de vida? Quantas pessoas choraram a sua dor na história de dores que vocês têm? Todo mundo tem histórias dramáticas. Todo mundo viveu na vida uma história dramática, né? Não há aquele que tenha vivido que não tenha passado uma história dramática. Até as crianças têm. Eu lembro de um dia que minha mãe me prendeu entre as pernas dela com uma vara
grande maioria, quando nasceu, já tinha a lei que se o pai encostasse no filho, denunciava na delegacia, o coitado vai preso. Aí, por não poder educar os filhos, o mundo está desse jeito. Porque não aprenderam com a história. Agora, qual é a história de vocês? A história de cada um. Nós temos histórias pessoais realmente vividas e temos histórias inventadas, como eu já disse. Será que você contaria alguma história sobre você, inventando alguma coisa para aumentar o drama, para as pessoas ficarem compadecidas de você, para as pessoas ficarem querendo te ajudar? Será que você, alguma vez na vida, contou uma história que sustentou essa história por muitos anos? Só para você conseguir alcançar o que você queria? E você conseguiu alcançar? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Não? Ninguém contou uma história para alcançar alguma coisa? Uma história inventada? Não, vocês são mentirosos. Vocês são mentirosos. Vocês têm que se arrepender, pedir perdão hoje a Deus, né, para se converter. Porque eu não conheço esse que não tenha chorado no pé da professora e pedido mais uma chance, dito que não teve tempo de estudar, porque teve que ajudar a mãe. Cachorro comeu. Está vendo como é que as histórias são fantásticas e fantasiosas, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Vocês estão mentindo demais para mim. Eu estou aqui abrindo o meu baú de histórias pessoais e vocês ficam aí na cara de pau mentindo para mim. É por isso que Lucas, ele olhou para Teófilo e falou: eu vou escrever uma história para você, apesar de você já saber dos fatos que aconteceram, mas eu vou escrever novamente a história toda, contando todos os detalhes, de uma maneira minuciosa, de forma que não escape nenhum detalhe, para que ninguém tenha dúvidas do que aconteceu e principalmente de que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A vida inteira eu ouvi histórias sobre Jesus, do homem que nasceu em Nazaré, que era Salvador do mundo, do homem que era filho de Deus, do homem que era Deus. Ouvi de tantas formas que aos poucos anos de idade, não vou entregar a minha idade, só a pastora Cristina sabe a verdade. Aí, o que acontece? Eu vi um filme que contava uma outra história de Jesus, uma história inventada, mas uma história que me comoveu, que me transportou o pensamento a Jesus. Um filme que era muito antigo, chamado Marcelino Pão de Vinho. E no final do filme o garoto morria nos braços de Jesus. E por muitos anos eu sonhei em morrer ali nos braços de Jesus. Por muitos anos eu falava: Jesus, é sofrimento demais, eu não aguento, eu não quero passar por isso, eu quero morrer nos teus braços. Como eu sonhava com aquela morte daquele jeito. Mas não morri. Passou aquela época. Jesus sempre foi retratado de várias formas. Contaram até a história dele sendo um roqueiro, cantor de rock, né? A ópera Tom e Jesus Cristo Superstar. Contaram histórias de Jesus de tudo que era jeito. E Deus assim permitiu, por causa de uma coisa que disse Paulo.
importa é que o Evangelho seja pregado. Importa que as pessoas tomem o conhecimento da existência de Jesus. Porque depois que tomarem conhecimento da existência de Jesus, cada um vai procurar esse Jesus. Eu vaguei por décadas procurando esse Jesus. Esse Jesus que eu conhecia apenas de história. Como dizia Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu andava em busca de um Jesus que pudesse andar comigo, que andasse comigo. Eu não sei qual é a história que você tem ouvido a respeito de Jesus, e eu não sei qual é a história que você tem vivido com esse Jesus, ou a história que você tem vivido sem esse Jesus. Eu não sei. Mas Deus, Ele atua na nossa história. Nada que acontece como foi cantado. Ele está escrevendo a nossa história. E tudo que acontece de uma forma ou de outra vai contribuir para a história geral da nossa vida ter um desfecho positivo, porque toda história tem uma conclusão, não é verdade? Toda história tem uma conclusão. Semana passada eu fui escrever uma história que pediram para eu escrever em 20 minutos, e eu comecei a escrever a história e fui escrevendo. Aí quando chegou lá no final do papel que me deram, aí eu falei, bicho, eu não posso acabar a história sem escrever uma conclusão. E aí tinha que escrever uma conclusão da história. E é o que eu quero realmente dizer para vocês. É o que eu quero que vocês entendam. Cada um de nós tem uma história. E Jesus nos acompanha na nossa história. Ou Ele nos acompanha atuando na nossa história. Ou Ele nos acompanha observando a nossa história. Mas o tempo todo Ele vai fazendo interferências para que nós possamos ligar a nossa história com a história dele. Porque o que me adianta saber esses fatos? Saber esses pormenores? Saber todos os detalhes? Saber que Jesus, quando curou o leproso, mandou ele ir até os sacerdotes para que os sacerdotes o vissem, e ainda mandou o leproso, depois de curado, depois que tivesse se mostrado ao sacerdote, oferecer uma oferta de sacrifício. O que me adianta saber isso? Para a grande maioria das pessoas, só saber que Jesus nasceu 25 de dezembro, e é Natal, vamos comemorar, é o suficiente para saber da história de Jesus. Tem outros que querem saber um pouco mais e saber apenas que ele foi preso, crucificado, morto, enterrado e ressuscitou ao terceiro dia, é o suficiente, porque eu quero comemorar a Semana Santa. É o suficiente, eu não preciso saber mais nada de Jesus. Eu sei que ele nasceu, festejo o Natal, eu sei que ele morreu, festejo a Semana Santa, e o resto, os pormenores, para a grande maioria das pessoas, não tem interesse. E sabe como a gente sabe que não tem interesse? Porque as pessoas não procuram conhecer. Só que a história que eu quero falar para vocês, e eu não vou contar os pormenores, eu vou resumi-la para poder concluir.
Jesus te ama e por causa desse amor, Ele quer viver com você a sua história. Ele quer construir com você a sua história. Ah, mas eu já vivi 30 anos. Para ele, sua história vai começar agora. Eu vivi 40 anos, sua história vai começar agora. Eu participei do batismo de um homem de 90 anos. A história dele começou naquele momento. Porque uma é a minha história antes de Cristo. E a outra é a minha história depois de Cristo ter entrado na minha vida. O mundo está dividido. Olha o calendário. O calendário está dividido assim. Antes de Cristo e depois de Cristo, o mundo tem uma idade. Como vai a sua vida antes de conhecer Jesus? Ou foi a transformação que aconteceu? Ou você ainda não conhece? Se não houve transformação, é porque você ainda não conheceu. Conheceu apenas o Jesus histórico. O Jesus de quem fala, de ouvir falar. Mas você ainda não conheceu o Jesus, seu Deus, seu amigo, seu intercessor, seu irmão, por adoção, mas seu irmão. Aquele que te ama tanto que foi capaz de entregar a sua própria vida para provar o seu amor por você. Como está a sua história? Será que a sua história está no meio daquela situação em que está verdadeira confusão, que ninguém sabe como vai terminar? Ninguém sabe que direção, que rumo a sua vida vai tomar. Está naquela parte da história que é confusa. E que a gente pensava que o herói era um e agora ele é o vilão. E já não sabe mais quem é o vilão. E o vilão de repente agora virou herói. Que parte da sua história você está? Eu queria que essa noite você deixasse de conhecer um Jesus apenas histórico e começasse a conhecer de verdade um Jesus vivo, um Jesus que não tem uma história, mas que é a sua história, que participa da sua história, que vive a sua história. Existe uma diferença. Essa noite poderia ser essa noite. Que você olhasse para dentro de tudo que já viveu, de todas as formas que você sentiu, de todos os sentimentos que foram envolvidos no seu sentido. Todas as lembranças que você tem da vida. Já dizia um cantor sobre a sua amada: você é a saudade que eu gosto de ter. Qual a lembrança que você tem mais forte na sua vida? É triste ou é alegre? É boa ou é ruim? Jesus reconstruiu uma história dessa. A música cantada por último dizia que ele é o autor e está escrevendo a sua história. Numa outra música do pastor Lucas, ele diz que ele está pintando a nossa história e ainda não acabou. Ainda não acabou.
história que você quer que contem sobre você quando você já não estiver mais aqui? Qual a história dos seus filhos, seus amigos vão contar de você? De que tipo de pessoa você era? De que tipo de pessoa você se tornou? E como você passou a maior parte dos seus anos? E como foi o seu último ano? Lucas, ele relata os últimos 3 anos de Jesus com uma maestreza, e depois ele vai relatar os 45 dias após a ressurreição, ou melhor, a partir da ressurreição até a ascensão de Jesus no céu. E aí no livro de Atos ele relata tudo o que aconteceu quando o Espírito Santo veio para os homens e foi distribuído perfeitamente, totalmente, plenamente a todo aquele que crê. Que parte da história você está? Aqui o Espírito Santo já veio sobre você e te encheu plenamente? Ou daquela parte que o Espírito Santo ainda tem que estar te convencendo dos seus erros, e clamando no teu ouvido: se arrepende dos seus pecados? Que parte da história você está? A gente assiste um filme e passa aquele filme todo, aquela tensão toda, e esperando pelo finalmente do filme, do Felizes para Sempre, e de repente alguma coisa acontece. E a gente olha, esse não é o final que a gente esperava. Como é que vai ser o final da sua história? É o que você espera? Ou será o que Deus espera? O que nós esperamos, a maioria das vezes, é fantasioso, como as histórias que escrevemos, que voltamos. Mas a verdade de Deus, Ele quer que todos sejam felizes, que todos sejam salvos. Que momento da história você está? Como eu gostaria que hoje fosse a noite, que você olhasse para a sua história e olhasse para a história de Jesus e falasse: eu quero combinar essas duas histórias, a minha e a dele. Eu quero que ele faça parte da minha história e eu quero fazer parte da história dele. E quero que o próximo autor que escrever detalhadamente não fale daquele leproso, daquele cego, daquele homem com a mão mirrada, daquele aleijado, daquele touro, aquela com fluxo de sangue. Eu quero que eles escrevam. Então Jesus falou com o pastor Jorge, e o pastor Jorge viu Jesus. Ou melhor ainda, então Jesus falou com Jorge, e Jorge encontrou Jesus, e a partir dali começou a caminhar com ele. Ele viu a luz, e quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu e disse: eu vejo Deus, e vejo o Mestre ao lado dele. Eles vieram me buscar. Que glorioso! Se a nossa história terminasse assim. Eu estou vendo os céus se abrindo, os anjos vieram, vindo em minha direção para me levar. Que final maravilhoso para a nossa história.
Mas vocês decidirão o final da história de cada um de vocês. E a partir de hoje, vocês começarão a prestar mais atenção na história de vocês e na história de Jesus. E o final dessa história nós veremos lá na glória, lá no céu. Deus abençoe.